A gente não vai falar só da questão infecto-contagiosa para os povos indígenas, como um risco de extingui-los, né? Mas a gente vai também falar das questões políticas, dos conflitos de terra. E perder povos indígenas para o Brasil é perder muita coisa legal. Então é perder conhecimento sobre a mata, sobre os bichos, sobre as plantas, sobre como viver com sustentabilidade, né? Perder indígenas é. Bom, então aí eu coloquei genocídio indígena brasileiro. Genocídio é uma palavra que está em pauta. Tem saído no noticiário aí que o governo brasileiro federal atual tem lá, parece que umas cinco, pelo menos umas cinco denúncias no Tribunal Internacional de Haia com essa palavra aí, genocídio, acusando o líder do Executivo Nacional de ser um genocida. E aí a gente vai abordar o tema genocídio, tá? Com relação aos indígenas. E aí tem simplifiquei um pouco a minha pesquisa aí, que tem como fonte principal a Comissão Pastoral da Terra, que é uma das que cuida dos direitos indígenas. O ano de 1500, que foi quando o Brasil oficialmente foi descoberto pelos portugueses, né? As caravelas lá de Cabral. É, os, os padres e os monges que vieram nas caravelas com eles fizeram o primeiro censo brasileiro, que deu conta de 3 milhões de pessoas que eram indígenas, né? Os únicos que não eram indígenas eram a minoria dos navegantes que chegaram aqui no Brasil vindos de Portugal. Então, um século e meio depois, 1650, a população de indígenas caiu para 700 mil. Quer dizer, menos de um terço, né, do que era originalmente. Em apenas 150 anos, teve uma redução da população de indígenas drástica. Em 1956, eram apenas 70 mil índios no Brasil. A FUNAI foi criada em 1967 por causa desse censo, dessas populações estarem sendo reduzidas a esse ponto, né, tão drasticamente. Então a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, que é a instituição do governo que é responsável pela defesa dos índios, né? Defesa de direitos humanos, dos direitos da terra, principalmente. E em 1999 tem a criação do Subsistema de Saúde Indígena, diretamente ligado ao Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente tem uma série aqui que fala sobre o SUS, né? Estamos falando sobre a 8080. E a gente vai ter uma parte que a gente vai falar sobre o subsistema de saúde indígena. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, entre 1946 e 1988, cerca de 8.350 indígenas foram assassinados. A Comissão Nacional da Verdade ela vai em busca de alguns arquivos, arquivos que não, não tiveram uma solução, né? Que estão arquivados na polícia. Tá? E aí, em 2010, é criada a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI, vinculada ao Ministério da Saúde. Em 2010 também a gente tem uma melhora aí no censo indígena de 817.900. Desses, 78.900 residiam em terras indígenas. Ou seja, são na verdade, uma minoria dos que ainda residem em terras indígenas. Muitos indígenas optam em ter uma vida semelhante à nossa, né? Ter acesso aos estudos, alguns até fazem faculdade, fazem especialização, mestrado, doutorado, e outros são membros das Forças Armadas e eles são importantes para isso também, porque eles já conhecem o terreno no trabalho de fronteiras. Eles é que são os mais adaptados ao meio, né? O Darwin falava de o mais adaptado é o que tem melhores chances de sobrevivência. Então, indígenas nas Forças Armadas é um elemento importantíssimo também.
que eu não falei lá no início. São 305 etnias, 274 línguas diferentes. E a legislação? A legislação principal que a gente tem é a nossa Constituição, que data de 1988. O direito dos indígenas são chamados de direitos originários. Eles têm direitos originários porque são seres originários dessa terra, né? Entre mim e o indígena tem mais direito do que eu. Tem mais direito à terra, os direitos humanos são mais, né? Direito à cultura dele, né? Cultura. O Estatuto do Índio, a Lei 6.001, que data de 1973, ou seja, bem antigo, né? Mas ele ser antigo não significa que está ultrapassado, pelo contrário, ele está muito atual. Só que a gente tem que botar em prática o Estatuto do Índio. De repente eu disponibilizo aí em descrições o Estatuto do Índio. Abusos e ataques recentes. Agora a gente vai falar do que está acontecendo no Brasil recentemente. Tá? Entre agosto de 2018 e julho de 2019, 473,3 quilômetros quadrados de terras indígenas foram desmatadas. Um crescimento de 74% em relação ao período de agosto de 2017 a julho de 2018. Assassinatos de indígenas. E aí a gente tem o ano 2017, foram 110 mortes. E não se tem número de mortes de lideranças indígenas em 2017. Em 2018 foi um dos anos mais violentos, que teve 135 mortes de indígenas, com 2 mortes de lideranças indígenas. O ano de 2019, da minha pesquisa aí, aparece 7 mortes só de lideranças indígenas. É o maior número registrado de mortes de lideranças indígenas em aproximadamente 11 anos. Em dezembro de 2019, no início do mês, 3 ativistas indígenas foram assassinados no Brasil. 2 mortes no Maranhão. Em um atentado em Genipapo, dos Vieiras, além das 2 mortes, o atentado ainda deixou vários feridos. E a terceira morte ocorreu em Manaus, no estado do Amazonas, onde o ativista da etnia Tuiuca, Humberto Peixoto Lemos, foi agredido a pauladas. Em 2020, a epidemia de Covid-19, até 19 de agosto de 2020, levou 26.147 casos confirmados de indígenas infectados pelo novo coronavírus. Em todo o Brasil, índios, brancos, negros, amarelos, foram 3.413.300 brasileiros. Óbitos foram 110.055 brasileiros mortos. Os infectados, aí voltando aos indígenas, né? Infectados nas aldeias indígenas foram 20.255. Os óbitos de indígenas em terras indígenas foram 345 mortos. O Instituto Socioambiental, a Comissão Armes e a Conecta Direitos Humanos, direcionado para o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações, essas organizações da sociedade civil alertam para o risco de etnocídio e de genocídio. O etnocídio, ele é o extermínio da cultura de um povo. O genocídio é o extermínio físico de um povo. Assassinatos em 2020. Conselho Indigenista Missionário. Zezito Rodrigues Guajajara. Isso aqui saiu como Guajajara, agora sim. Zezito Rodrigues Guajajara era um dos líderes da terra indígena Araribóia,
diretor do Centro de Educação Indígena Azuru e professor há 23 anos, foi morto a tiros no Maranhão. No dia 1º de abril, seu corpo foi encontrado na Estrada da Matinha, próximo à sua aldeia Zitiua, no município de Arame, Maranhão. Em 1º de novembro de 2019, Paulino Guajajara, membro do grupo Guardiões da Floresta, formado para proteger o território contra madeireiros ilegais, sofreu um atentado quando voltava de um dia de caça, acompanhado de outra liderança indígena, Laércio Guajajara, que tomou tiros nos braços e nas costas, mas conseguiu fugir. Outros 2 líderes indígenas, Raimundo e Firmino Guajajara, também foram assassinados no dia 7 de dezembro de 2019 no município de Genipapo dos Vieira, no Maranhão. Em apenas 2 meses, 4 indígenas guajajaras foram assassinados. No dia 2 de janeiro de 2020, cerca de 180 famílias Guarani e Kaiowá sofreram ofensiva de seguranças privados em Dourados, Mato Grosso do Sul. O confronto durou 16 horas e terminou só no dia seguinte, deixando 7 indígenas feridos. Bom, então é isso. Como eu falei no início do vídeo, né, a importância de ter povos indígenas aí para a questão de desenvolvimento sustentável, questões ligadas à medicina, aos cursos da área da saúde. Eles é que têm conhecimento das ervas, das plantas. Eles têm conhecimento de muita coisa lá que a gente, no meio acadêmico, ainda não tem, né? E tem a troca, né? Tem muitos indígenas também que saem das terras indígenas e vêm para cá também para estudar nas faculdades, fazer cursos de pós-graduação. Então é uma relação muito legal essa da academia com os povos indígenas. Também é uma relação legal dos militares com os povos indígenas. Geralmente o pessoal que trabalha em fronteiras, tem muitos deles, dos indígenas, dos de origem indígena, eles trabalham lá integrados lá às forças de segurança nas fronteiras, fazendo patrulhas na selva brasileira, né, na Amazônia, e são mais adaptados àquela região. Quando tropas saem do Sudeste e vão trabalhar lá na região Norte, eles sofrem um bocado com os mosquitos, com o clima da floresta, que é muito denso, né? Os vegetais, na transpiração vegetal, sai muita água, então o clima numa floresta densa, tropical, é mais difícil você respirar. Então, geralmente quem se dá bem lá, se locomove rápido e faz as coisas que tem que ser feitas, são homens baixinhos, bem entroncadinhos, e são indígenas, que estão a serviço das Forças Armadas Brasileiras. Também é importante isso. E outras coisas também, que a gente chega lá com uma certa arrogância e prepotência, querendo abrir estradas na floresta amazônica. As estradas já estão lá. Lá na Amazônia, as estradas são os rios. E os índios já sabem disso há muito tempo. Quer dizer, não precisa abrir uma transamazônica quando você tem um rio Amazonas, tá? Que é o maior rio do mundo. Se você unir o Solimões ao Amazonas, ele é maior do que o Nilo, na África, que era um tempinho atrás considerado o maior rio do mundo. Isso aí você pode tirar dúvida com seu professor de geografia. Um abraço, tenha sucesso na vida.